Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h29. Ponto com Net, super conectada. Planos de internet com ultra velocidade e mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. Ponto com Net, super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca! Super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Colégio Gucci, 82 anos. Em 2023, vem ser Gucci. As inscrições estão abertas para 2023. Ensino fundamental, ensino médio, turno integral ou contraturno. Telefone 3592-1058. Em 2023, vem ser Gucci. Sim, o Sesc São Leopoldo é para você. Turismo, cultura, esporte, lazer, academia e muito mais. Acesse sesc-rs.com.br/São Leopoldo e saiba mais. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. 9h31. Livraria Noble Book. Livros para mentes diversas. Rua Marquês do Herval 651, sala 104. Bem na Galeria Esperbe, centro de São Leopoldo. Contato 3037 1371. Livraria Noble Book. 9h32. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h33 na manhã desta sexta-feira, isso mesmo, né? Semana curta, parece uma quarta, mas é sexta-feira, uma sexta-feira nublada. Já deu uns pingos de chuva, mas agora 23 graus, Sônia, bom dia. Não, bom dia, eu sou prova, testemunha fiel do fato, tá chovendo. Tá chovendo? É, mas não é garoa, é uma chuvinha, mas bem calminha. Pode seguir em grosso. Bom dia, Palinho. Bom dia. Eu quero saber como é que tá. Tu tá na contagem regressiva para tuas bodas de ouro. É verdade, né? 50 anos não parece mais. Vou fazer 50. Ai, não. Eu tenho que ouvir isso, né? Mas tudo bem. Eu peço para levar, né? Melhor do que ser surda, né? É, melhor ouvir isso. Bom, mas vamos lá. Tá o nosso convidado aqui. Já tem uma galera aqui. Eu já quero, antes de mais nada, aqui quero mandar um abraço pro Gilson Tibiriçá, que virou nosso fã. Nosso convidado conhece aqui.
Grande Chico, ele já está dizendo, abraço meu amigo, né? Hoje o papo que promete com o grande Chico. Também está aqui, Chico, com a gente o Pezão, lá em Foz do Iguaçu. O Pezão é outro. O Pezão, João Batista. Grande João Batista. Carlos Bittencourt, Marcos Castro, enfim, uma galera que vai entrando, pode entrar também no nosso site ali, berlinda.com.br. Ô, Paulinho, o Marcos Castro é o Motora? É o Motora. Grande abraço, Motora. Virou o nosso fã também, né, Suane? Só o pessoal ter ideia, nós estamos quase com 50 pessoas lá na nossa rádio. Então, o pessoal que não pode estar nos assistindo pela live, pode entrar no nosso site ali, apertar o play, tá? Nós estamos ao vivo pela Rádio Berlinda também. Lembrando, nossos parceiros aqui, a Ponto Connet, sempre conectado com a gente, uma empresa aqui de São Leopoldo, ali no bairro Campina, também com a gente o Sicredi, o Sesc São Leopoldo, a Par Consultoria e Assessoria, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, estudo de uma universidade conectada com o mercado de trabalho, também a Rede Rissul Macromix, o Colégio Gush, que segue com as inscrições abertas, 3592-1058, o Consórcio Operacional Leopoldense, o Coléu, a Livraria Noble Book, ainda o SEMAI e também a Bela Ginguba, Confeitaria Artesanal, @BelaGinguba no Instagram. Bom, está aqui com a gente Gerson Borba, né, mais conhecido como Chico Borba, Chico da H-Farma, né, ex-deputado estadual, ex-vereador aqui de São Leopoldo. Chico, obrigado, viu, pela presença, bom dia. Bom dia, Juliano Palinha, bom dia, Sônia, prazer, uma satisfação revê-los, em primeiro lugar, que é muito tempo, né? Uhum. Palinha até foi no programa da terça, Arquibancada, e a Sônia fazia tempo que a gente não se encontrava. Então, a gente que se via 2 vezes por semana, no mínimo, no tempo de Câmara de Vereadores. O cara foi até fazer voto no Vanini. Fiz 100 e poucos votos no Vanini. A Vanini é uma cidade agradável e aprazível. Visitei muito o Vanini, eu tenho saudades dessas viagens, dos amigos que a gente acaba conquistando e acaba a falta do trabalho acaba ainda se afastando, né? Sim. Mas eu quero voltar ainda no Vanini, pelo menos a passeio lá. Isso aí. Aí o Palinha vai ter que ir lá, eu vou levar ele lá. O Pezão tá te mandando um grande abraço. Não, o Pezão é uma figura, né? O Pezão é uma figuraça, né? Tá lá em Foz do Iguaçu. Uma pessoa folclórica, né? No futebol amador. Aí foi lá para Foz. E um belo dia eu olhei assim no Face, mas eu conheço esse cara aqui, o Pezão envolvido em um campeonato, acho de 50. Sabe quem era o zagueiro desse time? Não. Carlos Gamarra, cara, o grande Gamarra. O Pezão trabalhou lá, não sei o que ele fez. E tirou fotos com o Gamarra, ou jogaram contra o Gamarra e o Pezão principal. O Pezão sempre bem colocado, né? O Gamarra que é um dos ídolos do Internacional, também do Corinthians, né? Um zagueiraço, né? Do Paraguai, né? Para mim, depois de Figueiredo e Marinho Pérez, o melhor zagueiro que eu vi jogar. Gamarra, mas olha só, eu estou vendo aqui, a gente está trazendo, e olha onde é que eles foram parar, no futebol. Ontem, Daniel Dausch, que disse que foi um senhor zagueiro. Mas chegaram aqui. Eu não lembro muito dele, só lembro dele jogando agora ali. Eu nem sabia que ele jogava bola. Não, mas isso aí pode mentir nas entrevistas. Bom, Daniel Dausch. Mas ele falou na época do SEMAI. Ele disse no campeonato do SEMAI. Um abraço pro Daniel Dausch, ele estava aí. Amigo. Aí hoje veio o Chico, então parece que a gente está naquele... Na resenha. Uma resenha. Né, bola, a volta dos cascudos? A Sônia usou esse termo, né? Os dinossauros. Não, nem parece. O Chico, até nessa volta dos cascudos, né? Como é que tá o Chico, assim, em termos de política e tal, né? Como é que... Só observando. Juliano e Palinha, vou chamar de Palinha, fica mais fácil. Juliano Fiessoa, que eu estou falando com um estranho. Isso aí. O Palinha é o conhecido. Sônia, vou ser bem sério para vocês, assim, o meu sentimento... Às vezes eu acordo assim e o meu coração diz, volta para a política, lá é teu lugar, tu gosta, tu sabe fazer. Mas aí daqui a pouquinho a razão vem e diz assim, espera, te acalma, vamos pensar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses para tomar uma decisão definitiva, porque não envolve só a gente, né? Acaba envolvendo a família, né? Filhos e toda a tua relação pessoal e profissional, a permanência ou a volta à política ou não, né? Sim. Porque... Então, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Pelo meu coração, eu estou de volta, mas pela razão ainda vou esperar pelo menos até as eleições dos partidos agora em maio, termina ali, principalmente do meu, né? Que eu continuo filiado ao PP ainda, e a partir daí tomar uma decisão, né? Mas tenho trabalhado assim, entre aspas, né? Conversado com muita gente, tem recebido muitas visitas. Tu não está atuando
na política, digamos assim, com mandato, mas tu nunca deixou de acompanhar. Não, eu tenho para te ter uma ideia, assim, eu recebo semanalmente mais 2, 3 pessoas, assim, para a gente conversar sobre política, conjunturas, né? Procuro conversar com um, tenho visto os movimentos, tenho acompanhado de perto os movimentos, principalmente dos partidos de direita, né? Sim. Que estão fora do poder. E a gente tem conversado bastante, tenho, às vezes, até ponderado algumas situações que me chegam, né? E o pessoal, alguns vêm pedir um conselho, que são mais novos, e o que tu acha, o que tu pensa? E a gente tem conversado, assim. Ou seja, estou sabendo o que está acontecendo, né? Já sei quais são as movimentações. Não aparecer. Chico. O presidente do PP aqui, né, o Rafinha Padilha, né, tá dando bom dia para a Sônia. Para mim, um grande abraço ao nosso grandioso Chico, né? Eu estou na estrada indo para o nosso acampamento dos jovens progressista, mas está na nossa escuta. Eu conversei hoje com o Rafinha, antes das 6 da manhã, 5h49 da manhã, estava trocando mensagens, né? Dando uma resposta lá, porque eu não consegui responder para ele ontem à noite, né? E o Rafinha aí, que tem aí o mandato até maio, não conversei com ele ainda a respeito de qual que é o posicionamento, se ele continua na presidência do partido ou vai ter outras chapas, não sei. E gostaria muito que tivesse o nome de consenso, né? Porque o PP ele diminuiu pouco de tamanho, né? Encolheu, né? E eu sempre digo, né, quando é pequeno, para que dividir, né? Tem que ter um consenso. Eu, né, prego esse consenso, mas vamos ver aí o que vai aparecer. Tem alguns movimentos que indicam que um determinado grupo que saiu do PP em um determinado momento está querendo voltar. Eu não sei em que condições, se vai disputar a presidência, se vai apoiar o Rafinha e simplesmente colocar seus nomes para serem candidatos, né, a vereador ou a prefeito. Quem é a pessoa? Na próxima eleição. Pelo que eu escuto, assim, a turma ali do vereador Tarzan, né? Eles têm que eles todos migraram do PP. Eles têm uma proximidade muito grande com o Márcio Hubert, né? Que foi está na prefeitura de Sapucaia, né? Que está na prefeitura de Sapucaia. Fizeram uma campanha, apoiaram o deputado federal Pedro Westphalen. Sim. Fizeram até uma votação extraordinária dentro de São Leopoldo. E é um grupo que pode voltar. E acho que voltando engrandece um pouco. Ou devolve o tamanho do PP, né? Tem o Tarzan, o Pedrinho, né? O Pedrinho, tem mais gente, agora que eu não consigo te dizer. Tinha o Luciano... Aquela turma que migrou para o Republicanos. O Luciano, filho do Luciano Soares. Mas este não sei se volta porque ele está no governo, né? Ele trabalha lá no hospital, o Luciano Soares. Sim, mas o Tarzan está no governo, né? Acho que é a grande Paulo Borba, que dá a Defesa voltou, Civil. Paulo Borges. O Paulo Borba, que está na Secretaria de Educação também. Também, né? era? Sim, ele era filiado ao PP, verdade, é verdade. Foi agora filiado ele ao PP, saiu. né? Não sei se continua ou não, né? E esses movimentos, né? Aí vamos ter como é que, nesse teu período sabático ali, que foi de mais de um ano, observando... 4 anos. Analisando essa última disputa de 2022, tu acha que os partidos, como é que eles saíram mais... Alguns que no fim a polarização ela acabou prejudicando também os outros partidos, não só na questão de votos, mas também na questão de posicionamento. Era só voltado. Na realidade, assim, a leitura que eu faço, mesmo o Bolsonaro tendo feito uma votação, a maior votação, acho, em São Leopoldo, nos 2 turnos, né? Ele não conseguiu transferir para os seus representantes da votação. Perfeito. Isso é a primeira leitura que eu fiz. Opa, mas um pouquinho. Vamos ver assim. Eu esperava, por exemplo, o delegado Eleomar, que é o grande, né, representante da ala bolsonarista. Eu imaginava que ele faria ali, como deputado federal, de 15 mil votos para cima. Fez a metade. Aí, é uma leitura interessante, porque a Sônia já tinha feito essa leitura também, né, Sônia? Sim, eu fiz desde o início. O Bolsonaro, inclusive, quando eu escrevi na minha opinião lá, eles falaram, não, mas foi a maior votação, mas pela figura dele, pelo que ele conseguiu na eleição municipal de 2020, como as pessoas falavam dele, pela exposição que ele teve, também pensava nisso. Outra coisa, engraçado, aqui o Bolsonaro não conseguiu transferir, mas no Congresso sim, tanto que o PL mas tem 90... o que acontece, né, Sônia?
Porque tu olha na Câmara de Vereadores, por exemplo, nessa legislatura de 20 para cá, nesses 2 anos, nunca ninguém se mostrou ser o representante bolsonarista, né? O Marcelo Busque foi naquele período. Ali um pouco, né? Mas o Marcelo também eu imaginava... O Marcelo foi antes da eleição. Isso, e fez uma boa votação, pelo aí, bem quando ainda, ele né? se elegeu... E aí acabou, agora ele ele foi para o PSDB também, daí sai um pouco do viés bolsonarista ali, né? Como teve, a gente pode ver em 2018, muitos deputados bolsonaristas se elegeram e fizeram votações pífias, né? Vamos pegar um exemplo, Nereu Crispim. Sim. Se elegeu deputado federal, agora fez 8 mil votos e mandou não sei quantos milhões de emendas. Então, a questão é do tamanho político. Aquele outro que concorreu pelo PP ali, deputado estadual ali de Sapucaia, sempre esqueço o nome dele. Teve aqui, Sônia? O Vilmar. O Vilmar também. Lourenço. Ele PSL também, assim, naquela questão bolsonarista, né? Aí ele foi para o PP. Foi para o PP, imaginando que toda a Sapucaia apoiaria ele. Mas aí tinha uma questão, porque nem o prefeito, porque o prefeito já tem uma relação com o Pedro Westphalen de muitos anos, daí o cara entra na hora. Não é de muitos anos, a relação com o Pedro Westphalen é de 2018. Ah, é? Ela não é de muitos anos, ela é de 2018, eu acho que o primeiro ano que o Volmir apoiou o Pedro lá, até em função do apoio do Pedro em 2016, a campanha dele de prefeito. Ele saiu vencedor. Mas são aqueles compromissos políticos que tu tem, que tu não pode também, né, descumprir. Porque eu sempre digo assim, ninguém sobrevive na política não honrando a palavra, tá? Ninguém sobrevive. Tu pode até se manter um determinado período mas logo depois... Depois tu acaba caindo no descrédito, tu consegue, né, uma vez fazer. Até o pessoal te conhecer, né? Conhecer, porque se tu não cumpre palavra... tu faz acordo uma vez, eu não cumpri contigo, tu não vai fazer a segunda vez. Já quebrou, né? Quebrou. Isso que o Chico falou aí, que é importante. Depois tu vê ali, o Pezão está explicando a história do campeonato. Eu vi. Isso que o Chico falou, que também em relação ao Marcelo Bus, que ele foi o único vereador aqui que apoiou, né, antes, na campanha do Bolsonaro, tudo, e começou tanto que ele foi para Brasília com o Onyx, né? Mas depois, nessa eleição de 2022, o que ele faz? Ele faz esse movimento. Ele sai, ele trabalha lá em Brasília com o Onyx, com o Bolsonaro, aí ele volta para São Leopoldo, assume a Câmara, e ele vai para o PSDB, com o Eduardo Leite, sempre defendendo o que ele via ali. E ele está com o Eduardo Leite e está com o discurso bolsonarista. Uhum. Então, ficou uma coisa assim que as pessoas têm dificuldade para entender. Onde tu está, né? Com certeza. E um detalhe, se vocês pararem para analisar, quem não se posicionou, ou a extrema-direita ou a extrema-esquerda, não foi bem. Quem ficou em cima do muro... O delegado Eliomar, ele é bolsonarista, ele representa, ele é Bolsonaro. Só que o que aconteceu na campanha? Ele foi para a União Brasil. Também. E daí ele era União Brasil, ele ainda é, né? Porque ele vai para os Republicanos, e ele apoiava o Onyx e o Bolsonaro. Daí, e teve uma situação, eu até esqueci de comentar com ele, que teve uma coisa que me chamou a atenção na última semana da campanha, de um dos santinhos, que o pessoal dele estava... Tu pegava o santinho, né? Só tinha o X ali no nome dele, o restante tudo em branco. Isso aí é uma coisa que não adianta, as pessoas fazem essa leitura, afinal de contas, qual é a tua linha, o que tu vai fazer depois de eleito? Eu acho que essa eleição, né, de deputado aqui em São Leopoldo, eu me surpreendi com a baixa votação dos candidatos. Eu esperava que todo mundo fizesse mais votos. Porque a única que poderia, assim, ter ganho a eleição, ter sido eleita, foi a Ana. Faltou, acho, 2.000 votos. Não, né? 1.400. 1.400. E acho que alguma coisa aconteceu no partido, na cidade, porque ela fez uma votação baixa para tudo que a Ana representa politicamente. E ter o governo ter o governo na mão. Ela fez 13 mil votos. Que, historicamente, quem está assim, no governo faz em torno de 15, 18. A Ana, na primeira eleição, fez 18. Uhum. Eu, na minha, fiz 18.
Então, eu imaginava que no total foi 29.000... 430, se não me engano. 420, eu fui buscar ali. 420, tá? Então, mas aí tu pega assim, eu imaginei que... Foram decisões internas do PT. Que ela poderia fazer 15 mil votos no mínimo em São Leopoldo, e o meu cálculo estava certo. Se a Ana fizer 15 mil votos, ela se elege. Sim. Porque ela teve uma exposição muito grande como vice-candidata a governo do Estado. Sim. E o próprio Rosseto, né? E ela é vice-presidente do PT da estadual, né? E outra coisa, o próprio Rosseto foi vice-governador, tudo, mas ele nunca teve um desempenho razoável, nem razoável, em nenhuma eleição proporcional. Ele sempre tinha um desempenho lá embaixo. E agora fez uma votação, se elegeu, né? E ali eu vejo que todo mundo assim perdeu. E quem, para mim, fez uma votação surpreendente positivamente, né, que eu acho que cresce na política da cidade, é o Gabriel, o vereador Gabriel. Sim. Ele, de uma eleição de vereador que ele fez 1.200 e poucos votos, se eu não me engano, que ele se elegeu ali na questão do coeficiente, ele fez 6 mil e poucos, né? Então, sabe, sem estrutura, sem governo, né? Um partido pequeno, né? Então, acho que ele... Na verdade, o Cidadania aqui em São Leopoldo é o grupo. Aliás, o Chico falou, Gabriel, ele está nos assistindo aqui. E outra Gabriel, coisa... a dona Inês Becker também nos assiste. Um grande abraço a eles. Quando o Chico fala de quem se destacou e fala no Gabriel Dias, e é isso que estou falando aqui, tanto que eu falei do Eliomar, do Marcelo Bus, quem está falando é a leitura que eu faço pelos anos na política. Uma leitura fria, tá? Sem paixão política. Não, sem paixão. E nem como candidato ou não, e outra coisa, política né, partidária. Eu gosto de fazer ela assim, ó, tu tem que fazer uma análise fria dos fatos para que tu tenha, se não a real situação, muito próxima disso, né? Senão tu acaba te enganando, né? Se tu vai pela paixão, tu cria uma expectativa. Que eu não posso fazer é me enganar, né? E aí, posso enganar os outros, mas a mim não. Olha só, e essa questão do Gabriel, quando a gente fala aqui, a própria oposição se reproduz com ele, o Hitler e o Falcão, né? Não, isso, mas principalmente o Gabriel dos três, ele é o mais, seja atacado, mas todos eles são, mas que é mais direcionado, o próprio o Daniel falando ontem aqui, e todos os outros falam do Gabriel. O próprio deputado Zucco, que veio aqui, o Rodrigo Zucco, delegado, falou dele também, o Eliomar fala. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, né? Quem está se destacando. Aliás, são os detalhes. Ele de quase um anonimato político, que ele saiu da eleição de 2020, né? Foi a primeira vez que ele concorreu. A primeira vez que ele concorreu, ele tinha sido assessor, acho, do Brasil, se não me engano, uma época, ou da presidência, né? Ele foi diretor, eu acho. Alguma coisa ele teve assim. E aí ele saiu, fez uma eleição até... surpresa, eu sabia que aquele grupo do Nado elegeria um vereador, elegeu ele, e aí agora ele já se credencia pela atuação, primeiro pela atuação na Câmara dele. de Vereadores. Ele tem uma atuação assim de oposição muito forte, se torna protagonista, muito boa, assim, vejo o trabalho dele muito bom. Ele já se credencia e tem um respaldo popular, que é o voto. Então ele tem os dois ingredientes principais que tu precisa para sonhar, alçar algum voo diferente, né? Que não seja ser candidato a vereador. Ele tem os dois. Tem o grupo de oposição é muito pequeno na cidade, né? Muito pequeno. E é uma habilidade, uma prática política do Vanazzi, do eles são Vanazzi, muito inteligente, a gente tem que dar o mérito também. Faz muito mal para a democracia, essa prática política, mas é uma prática que é legal. Na realidade, ele faz a captação de todos os vereadores para a base, em troca de cargos. Tem vereadores... Que não é legal, porque é a governabilidade? Não, é o Chico está dizendo. É a governabilidade. Tu precisa... A inteligência política, por exemplo, tinha desgarrado 2, né? Há pouco tempo atrás, e aí deu aquele problema todo ali da Polícia Federal, batendo na casa do Vanazzi. Ele já foi lá e buscou os dois, porque... Tu está falando do Lemos e do Brasil, né? Sim, eu não posso ter uma CPI, né? Se eu tenho uma CPI... Cara, o estrago, se tu não tiver nenhum tipo de problema, o simples fato da CPI já é um estrago político grandioso. Mas isso, e tem uma outra situação agora aqui que a gente está falando, na verdade, esse papo está ótimo. Ninguém precisa elogiar, mas eu estou dizendo... E eu tenho aqui um monte de recados, Sônia. Só um pouquinho. Vai lá. Que a gente está tratando, não é... Mas trazendo o Chico aqui, que tem toda essa leitura, esse know-how aqui, a gente faz essa leitura. A questão a preocupação do governo com a CPI da saúde não acabou.
Por quê? Ele vai ficar sempre em cima tem 3 do limbo, assinaturas. né? Sempre na berlinda. Porque tem outras o olho situações. Do gato e outro da sardinha. Isso. Chico, porque tem outras situações no PT, porque nenhum partido está tranquilo. Vamos conversar. Não, vamos, boa. O PP, que está falando aqui, tu vai ver como é que reestrutura. Já lá de largada diz que o PT encolheu, o PP encolheu. É uma realidade, né? Sim, é uma realidade. A gente não elegeu um vereador depois de muitos anos, né? Exatamente. Então tem que se reestruturar para essa próxima eleição, vocês vão ter que ver internamente, daí tu fala desse grupo todo do Tarzan que saiu, depois que tem essa negociação. Não existe negociação, são boatos. Tá? Eu até nem dialogo com o grupo, me dou muito bem com todos eles, tá? Não tem nenhum tipo de problema com eles. Até não dialogo por falta de tempo e oportunidade. Eu ouvi comentários, porque, sabe, a gente tem que ser bem informado, né? Grupo de WhatsApp. Eu recebo pessoas para conversar comigo, mas também recebo WhatsApp quase que diariamente. E está sempre acompanhando a Berlinda. E também, e todo dia. Bom, não é negociação. As movimentações da Câmara de Vereadores. Isso. Ou seja, eu sei o que acontece dentro da casa mesmo, fazendo 6 anos que eu não vou lá. E eu nunca perdi esse contato, né? Pela paixão da política. Então, é isso que eu estou dizendo aqui, esse namoro, essa vontade, é de informações que eu tenho. Se são verdadeiros ou não sei. Aí, eu fazendo essa análise, como é a vida interna dos partidos do dia a dia. Daí nós temos, o PP está tratando disso. O PDT, eu até escrevo hoje, que ontem eles conseguiram resolver um problema que era a questão da vice-presidência, né? Que o vereador da mesa diretora, que o Rafael Souza, que está afastado pela Justiça, foi eleito vice-presidente, daí estava aquele constrangimento, cada sessão o vereador Fabiano Halpert era convidado. Olha, eu vou fazendo um parênteses, tá? Nem vou entrar no mérito do afastamento, mas eu acho afastamento pela Justiça um absurdo. Acho que não é a Justiça que tem que afastar um vereador. O vereador ou deputado, ele tem que ser afastado pelos seus pares dentro das casas legislativas. Aconteceu um caso, quando eu era deputado, que vocês vão lembrar, do caso do Jardel. Sim. Lembra? Aí o juiz, o desembargador, né, nem é um juiz de primeiro grau, um desembargador afastou ele. Mandaram ofício o presidente Edson Brum do MDB. Edson Brum disse, não, senhora, vocês não têm legitimidade para afastar deputado. Façam o que vocês quiserem com ele. Prendam, façam o que quiserem. Ele não vai ser afastado. Eu vou fazer como a legislação, como a Constituição Estadual manda. Vou abrir um processo e vão fazer a cassação dele ou não. O que aconteceu? O juiz teve que voltar atrás na decisão. Nem o juiz, um desembargador. Porque a pessoa é punida antecipadamente. É uma leitura. Bom, se tu tiver culpa, que a casa, que os seus pares façam ali, né, um processo, né, que nem a Comissão de Ética da Assembleia funcionava. Sim. O Jardel foi para a Comissão de Ética e foi cassado. Mas né? saiu dali, da Assembleia. Saiu da Assembleia, quem tem o poder, não da Justiça. Porque daqui a pouquinho a interferência... É a bronca do Supremo, né, Chico? Tem uma confusão jurídica nesse país que não tem segurança nenhuma para nada. Os juízes decidem de acordo com a sua cabeça, as suas mentalidades que eles querem. Bom, 2 pontos. Não estou entrando no mérito. Não, eu sei. Fato, mas aí, em função... Mas a Câmara poderia, em relação ao afastamento, daí isso que tu coloca é outra. Mas agora ter pedido uma representação, mas ninguém quis, né? O PDT não quis aquela coisa de entrar com uma representação para fazer uma nova eleição. Enfim, ontem à tarde ele apresentou, protocolou um pedido de renúncia. Ontem à noite a vereadora Iara foi eleita por unanimidade. Agora ela é da mesa, agora é o Marcelo Dentinho, a Iara e a Ana, né? Aí o que acontece? Em 2024, o PDT é a vez dele na presidência da Câmara, isso a Iara até escrevi sobre isso. Tá, só que o PDT internamente tem que resolver esse problema, porque o PDT não tem nada a ver com a situação que está acontecendo na Justiça e na Polícia, não é o partido, é ele e mais 5 pessoas. Mas aí, depois que resolver tudo isso, eles têm que tratar. Aí eles também estão no processo, na primeira eleição pós-Ari Moura, que agora é em maio. Então, eles estavam nesse processo todo ali. Aí tem o MDB, tem aquela questão toda que eles estão tentando ver agora na última eleição. Parte foi para um lado, parte foi para o Bolsonaro e outra ficou aqui. Não quer dizer que tenham feito campanha para o PT, não. Mas não se juntaram. E o PT também tem uma série de problemas internos. Mas o PT é o que resolve seus problemas da maneira mais confortável sempre, né? Eles têm uma discussão que é saudável,
internamente, acho que é saudável. Mas quando se decide alguma coisa, todo mundo se abraça. Sim. E os outros partidos não. Não, isso é verdade. Vou dar um exemplo do meu. A gente tomava algumas decisões, quem perdia democraticamente não apoiava os... Ficava de bico e... De bico e não apoiava. Então, são essas questões assim que a política tem que ser melhor resolvida, né? Tu briga em casa, mas assim, e a questão do PT, além essa questão ali do vereador Rafa Souza, não tem nada a ver com o PT, mas tem a questão da Polícia Federal lá do IB Saúde e também o afastamento de um servidor que teve no final do ano. E agora... Eu até via uma reportagem que ele foi liberado, estava louco de saudade da mulher e das filhas, daí eu não entendi mais nada. Também não. Mas assim, esse servidor é o primeiro suplente do PT. E agora, como é que o Nestor e o Marcel... Porque a situação dele da polícia não tem nada a ver com a situação dos votos. Não tem absolutamente nada. Quando um deles sair para assumir uma secretaria, que é o que vai acontecer, ele está plenamente legitimado. Ele é o primeiro suplente. E como é que eles vão fazer? Eu quero só atualizar aqui a caixinha, né? O Gabriel está dizendo assim, está dando bom dia aos amigos, está dizendo que bom ver o Chico de volta ao cenário político da cidade, né? Grande liderança que precisa voltar a contribuir com a nossa cidade. Grande abraço. A Jaque Dávila da Liga também. Quanto tempo eu não vi o Chico, né? Tá te mandando um abraço. Grande abraço. Também. Eu tenho acompanhado o trabalho da Liga. Ô, Jaque, mas ele tá bem, né? Acho que ele usou formol, porque eu passei um tempão sem ver ele e continua igual. Descanso, Isso é coisa da Rosângela, que tá descanso. Bem. A Ângela Tramontini também está aqui, a Cláudia Garim, a Cíntia Lopes, a Agni Diesel também está dando um abraço, a Dona Inês eu falei aqui, o seu Nestor também está com a gente, o Gilson Latibiriçá está dizendo Grande que... abraço pro Gilson e a Claudinha lá. Ele disse que aprendeu muito de política com esse cara, que no caso é o Chico. Chico, assim, a gente falou Gabriel, tu falaste aí também o Falcão, também o Hitler, né? também tem Existe essa aliança que esses 3 vereadores eleitos estão fazendo, assim. O Rafinha falou aqui para nós, né, Sônia, que tinha, assim, eu não me lembro a expressão que ele usou, mas ele tinha, assim, uma, talvez, simpatia pelo delegado Eliomar também, né, assim, seria um nome e tal. Aonde o Chico se encaixa, assim, nesse retorno? Ontem o Daniel ele não disse que tinha simpatia, ele disse que pela direita o nome que ele vê é Eliomar. É por isso que eu disse que eu não sabia o termo que tinha usado. Eu não sei quando que o Rafinha esteve aqui, né? Faz pouco tempo. Onde o Chico se encaixa, assim? O meu perfil é direita, né? Não tem probabilidade nenhuma de eu apoiar alguma candidatura de esquerda, né? E muito menos de ir para um partido. Acho não, tenho certeza que o delegado Eliomar, até a eleição de deputado, era o nome mais forte. Eu até brinquei tinha 2 meninas trabalhando no São Luís ali, de fiscal, acho que eram, do Eliomar, até disse, olha, pode dizer para o Eliomar que eu vou votar nele e vou apoiar ele na próxima candidatura. Daí ela disse, não, vamos conversar. Não precisa conversar. Ele tem o meu apoio e o meu voto. Só que hoje modificou um pouco esse cenário. Nós não podemos deixar fora da discussão esse trio de vereadores. Sim. O Hitler e o Gabriel. Podemos juntar todo mundo e dali sair uma chapa única. Mas não podemos sair com 2 chapas. Acho que vai ser o maior erro que tem. Aí tem mais outro que a gente também não comentou, mas também a gente não pode esquecer que pode ser candidato a prefeito, que é o Nado, pelo Avante. Né? Não sei se qualquer... Só que o Nado deixou bem claro que ele representa a esquerda. Sim. Porque ele se posicionou na última eleição pela esquerda. Então, aquela dúvida ou aquela que ele deixava entender que ele era uma alternativa ao PT, eu acho que terminou, né? Sim. Ele é esquerda. Então, 2 pontos. Inclusive, segundo o delegado, na eleição de 2020, ele foi uma candidatura exatamente para favorecer o PT. Eu não sei. A leitura do delegado, né? Pode ser, mas não acredito. Essas teorias da conspiração aparecem assim, algumas coisas assim que nem filme de Hollywood eles conseguem criar. Mas né? voltando aos 2 grupos. Mas tem que ser assim, a direita tem que aprender a enfrentar uma eleição em bloco. Porque senão ela vai fortalecer a esquerda. Direita e centro-direita, porque são 3 vereadores. Centro-direita, vamos dizer assim, mas eu acho que não existe centro, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Existe um muro e 2 lados do muro. Em cima do muro não tem como ficar. Uhum. Eu, particularmente, eu acho que quem não se posicionar, ficar, não, quem sabe, centro-direita, não. É direita.
Quando eu digo direita, não quer dizer que tu seja direita, extrema-direita, de Olavo de Carvalho, de Bolsonaro. Tu pode ser direita, defender princípios diferentes da maneira que essas pessoas defendem. Exatamente. Eu defendo muitas coisas, princípios do Bolsonaro, mas algumas ações dele são condenáveis também. Sim. Vamos pegar um exemplo clássico, só assim, para não se aprofundar muito. A vacina. Não. Tem que vacinar, gente. Não tem cabimento não querer se vacinar. Sendo de direita, esquerda, centro, meio, lado. Vacina. E São Leopoldo tem que ter assim. São Leopoldo, o Vanazzi se reelegeu em 2016 por um erro político que eu sempre digo assim, de 3 pessoas que cometeram esse erro. Gerson Borba, Daniel Daut e o Moa. Se a gente tivesse permanecido junto, mesmo que aquele grupo do PSD tivesse saído, Valdir Matos, Xuxevski, nós ganharíamos a eleição. Os números daquela eleição mostram ali. A votação minha e do Moa, a gente ganhava a eleição, e aí o Moa tinha feito sucessor dele em 2020 agora, e estaria entrando assim. Então, e a de 2020 também, Chico. Me parece também assim, se não tivesse essa... Não, mas daí já não teve uma divisão tão grande da direita, só teve o Eliomar de candidatura de direita. Mas que o nada ali caminhava ele e o Arthur, né? Ele e o Arthur, e dava assim... Eu entendi, que a de vocês era mais... Aquela ali foi um erro muito gritante, né? Então... Em 2016? 2016, foi um erro político que aconteceu na cidade, acho, de todos os 200 anos de São Leopoldo. Que era a sequência de um mandato do Moa. Era um mandato. O Moa, naturalmente, o Daniel deveriam ser os candidaturas daquele grupo ali que ganhou a eleição lá em 2012. E o que faltou a ser? Porque o Chico veio como, né? Não, mas o que aconteceu? Houve uma briga interna muito grande. Sim. Depois... Eu sempre digo assim, a gente tem que mudar as maneiras de pensar a política, né? E principalmente de agir na política. Hoje, com a experiência que eu tenho, meus posicionamentos e as minhas atitudes vão ser diferentes, com certeza. Não quero cometer aqueles mesmos erros. E ali começou um jogo de beleza, ver quem era mais forte, quem podia botar. Aí, nós não precisamos do Chico. Eu digo, não, vocês precisam de mim para ganhar a eleição. Não, vamos tomar isso aqui não tem, né? Não precisamos dele, ganhamos uma eleição sem ele. Não, tudo bem, vocês não vão ganhar a eleição sem mim. E aí foi o que aconteceu. E aí tinha pessoas ali que maquinavam sempre contra o governo. Né? E era dito, né? Isso aí eu disse mais de uma vez. Vai acontecer isso. E o Moa nunca acreditou. Até que chegou um dia que foi irreversível, não tinha mais clima de união entre nós, né? Assim, para tocar uma campanha, uma aliança, né? Foi quebrando assim, quebrando as palavras. Aí vem aquilo que tu falaste, né? Foi se quebrando as palavras. Bom, foi feito isso, foi acordado isso, vamos cumprir até o último dia de governo. A partir do primeiro dia do próximo governo, a gente muda. Cada um. Não é obrigatório, por exemplo, assim, o acordo era para ser só até 31 de dezembro de 2016. 1º de janeiro de 2017, poderia se construir um novo acordo ou simplesmente se desmanchar tudo. Porque a palavra não quebrou, né? Porque a palavra não quebrou, o acordo foi feito até lá. Então, aí o que aconteceu? E o PT no governo tem uma habilidade muito grande. O PT não, o Vanazzi, né? Sim. O Vanazzi tem uma habilidade muito... Assim, é um dos políticos mais inteligentes que eu conheço. Por isso que se diz que agora... Ele não tem, pelo Instituto da Reeleição, ele já está cumprindo o 2º mandato, que as pessoas estão achando que é mais fácil. Se a direita não se dividir. Mas esse mais fácil significa... Não é que seja fácil. É menos difícil ganhar de um outro candidato do PT do que ganhar do Vanazzi. Sim. E o Vanazzi, para mim, ele é muito maior que o PT leopoldense. Assim como o Lula é muito maior que o PT nacional. É uma leitura que se faz, né? É uma realidade, né? Eu não consigo enxergar diferente. Os números mostram também. Não consigo enxergar diferente do que isso. Então, assim, daí tem esse grupo hoje que representa, eu acho que o delegado Eliomar por Republicanos, tem que ter a maturidade que ele precisa desses vereadores de oposição. Tá, mas quando tu fala quando eu digo dos vereadores e seus respectivos partidos. Grupos. Vamos pegar assim, vamos usar a palavra assim, engorda muito, né? Uma campanha, uma eleição com o MDB. Sim. Vamos pegar um exemplo. Se o Arthur tivesse sido vice do delegado Eliomar na eleição, com certeza tinha aumentado ainda ali, no mínimo, de 7 a 10 mil votos a votação do Eliomar.
Aliás, caminhava para isso, né? Depois acabou. Aí acabou. Até, na minha humilde opinião, né? Isso eu disse para o Eleomar, a única vez que eu conversei com ele na eleição de 2020, que o candidato ideal para serviço dele era o Daniel. MDB junto, era imprescindível o MDB junto, mas a candidatura que eu buscaria, se estivesse no lugar dele, seria o Daniel. Mas aí, voltando naquela... Quando a gente comentou, o Palhinha trouxe o que o Rafinha, o atual presidente do PP, falou aqui, que ele enxerga o Eleomar, ele trabalha... E tu chega a dizer, não, até a eleição eu vi o Eleomar, e agora? A última eleição Não, mas agora... é que o Eleomar perdeu também espaço na eleição de deputado, né? Sim. Será que ele vai ter o mesmo desempenho que ele teve? São duas eleições... Duas eleições totalmente diferentes. E aí, o que aconteceu? Cresceu o Gabriel com a eleição dele também. Então, o ideal é sentar esse grupo ali, né? Gabriel com Cidadania, o Hitler acho que está no... União Brasil, mas... Não, acho que ele não está em partido nenhum, tá? Não, tá no União Brasil. Mas vi alguma coisa assim com o Podemos, tá? Mas indiferente. Ele disse que está decidindo. Que o Hitler tem um grupo político, o Hitler fez uma campanha, se elegeu vereador sem material impresso, né? Teve aqui, ele tem o grupo dele que é... Todo mundo imaginava que não tinha sido ele que tinha elegido o David, e eu acho que agora prova que... Não, foi. Que foi. Ficou muito claro, né? Tudo não, né? 100% dos votos não, mas sem os votos do Hitler, o David não conseguiu a eleição. E também tem o Falcão, né? Que também é uma peça importantíssima. Aí com todo processo. O MDB. Quando eu falo o nome dessas pessoas, trazendo os partidos também. Aí se une o Republicanos. Acho que o Republicanos ali, essa parte do vereador Tarzan fica para trás, né? Não, eles nem têm relação com... E interessante, o Tarzan fez campanha para o Eleomar, né? Também. Contra o partido. Mas assim... E o Tarzan me disse isso aí para mim, não ouvi falar, que os eleitores dele não aceitavam votar no PT. Se ele votasse e apoiasse o Vanazzi, ele perderia o voto dos eleitores dele. E aí ele apoiou o Eleomar. E aí terminou a eleição ali. O que a lenda diz, a lenda nos bastidores da política, é que o Tarzan que ele apoiava o Eleomar, o Nado e... eu não participei. Bom, eu estou falando que... Mas voltando ali à questão, daí fica o Republicanos ali, com aquele grupo do suplente, do Éder, da igreja. Santos, a igreja. Aquela turma ali que era toda do Mota também, eu acho. Essa turma do Mota dispersou tudo pro PT, né? Alguns ficaram, mas poucos. Pouca coisa. Então o Eleomar tem um trabalho hoje ele está ganhando, herdando, né, um nome. E não um partido estruturado. Ele vai ter que montar esse partido. O Republicanos, né? O Republicanos. E ninguém ganha uma eleição sem militância. Isso eu sei porque eu sofri na pele a falta de militância progressista. Mas tu tinha um monte de gente. Tinha um monte de gente que não era progressista, que estavam ali porque tinham um espaço político. Mas não a militância que sabe, que conhece o partido. E eu conheço só 3 partidos de São Leopoldo que têm militância firme e forte, que é o PT, o PDT e o MDB. Só os 3. Perfeito. Eles têm... O pessoal é fiel. Não, o pessoal são MDBistas, são pedetistas e são petistas. Antes de qualquer coisa. Depois vão discutir o nome que vai ser candidato, mas eu vou votar num candidato. E o PP, por ter ficado muitos anos longe do poder, até a volta ali ficou representado ali pelo Genésio muito tempo, mas o Genésio nunca teve um perfil... Né, de arena, de progressista. Ele foi PDT, foi MDB, e aí, por conveniência, acabou se agrupando ali. Então, voltou o Prieto, né, que é um nome histórico, na eleição de 2008, e a gente conseguiu construir ali um pouco melhor a militância. Mas a gente sofreu muito em 2016, porque não tinha militância. Tinha gente trabalhando, mas gente trabalhando por interesse. E daí é diferente, né? Porque totalmente diferente. O eleitor percebe. É um time sem torcida. É aquela velha história, né, Palinha? Se tu é torcedor do Obras, tu como jogador, tu pede um jogo, tu chora, né? Eu sou remunerado, pede um jogo, eu vou tomar cerveja. É isso. Mais ou menos isso. Né? Torcedor não. Então, a importância hoje desses grupos de direita pensarem que mesmo o Vanazzi não estando disputando a eleição, vai ser uma eleição dificílima. Eles têm a máquina, eles têm... Tem o Lula em Brasília. Tem o Lula. Tem os militantes, né, obviamente. Tem 2 militantes, porque eu acredito que o PDT vai manter essa aliança, essa dobradinha, vai se manter,
né? A PT na cabeça de chapa e o PDT indicando um vice. São 2 partidos fortíssimos. E mesmo que o nome não tenha o mesmo peso do Vanassi, vai se criar uma chapa muito forte. Agora, daí se querer sair uma candidatura republicana, uma candidatura à cidadania, uma candidatura progressista, bom, daí vão fazer o seguinte, nem vão gastar dinheiro, né? Vão fazer um consenso, que nem faz no interior, né, Sandra? Vão fazer um consenso, vão deixar lá. E aí tem que ter a grandeza de sentar e conversar. E começar a pensar em políticas sem negociação de espaço. Mas aí essa conversa aí que tu fala entre os 2 grupos, ele não pode chegar, eu não posso chegar dizendo, vamos conversar, Chico e Palhinha, só que assim, ó, o meu lugar, esse é o meu lugar. Vamos ver o que... Eu soube, até fui convidado na época para participar logo depois da eleição de 2018 ali, de um grupo que determinado pré-candidato chegou e disse, olha, eu quero participar desse grupo de oposição desde que eu seja o cabeça de chapa. Bom, contaminou o debate, né? Sim. Ou eu sentar para conversar com quem quer que seja, né? E dizer assim, não, Sônia, eu te apoio, mas eu quero tal espaço para te apoiar. Né? Então, a gente tem que terminar com isso. Sim. A primeira coisa que tem que ser devolvida ao Parlamento de São Leopoldo é a sua independência. O vereador tem que... Cara, o vereador não tem que indicar CC fora da Câmara de Vereadores. O vereador não tem que ter cargo no governo, gente. O vereador ou o deputado, ele tem que ter a independência de quando o projeto chegar lá, ele olhar o projeto ali e dizer, não, esse projeto eu vou dizer sim, porque ele é bom. Ele é bom para o cidadão, não para o governo. Esse projeto aqui é ruim para o cidadão, eu vou dizer não. E aí não tem aquela coisa de retaliação, de botar teu CC para a rua, que nem aconteceu aqui em São Leopoldo. E tu vai ter que chegar um dia que tu tenha a grandeza de voltar a fazer política ideológica. Que hoje terminou em São Paulo. Se tu vai pegar os CCs que tem hoje, eles foram CCs do Olímpio, do Valdir, do Vanassi, depois do Moura. Tu se atrapalha, tu acha que é até servidor público? Não. Tu se atrapalha. Mas tu tá tanto tempo aí, tu é servidor. Sabe, e qual que é a tua... Fala. Não, pode fazer a pergunta. Sim. Não, e daí, com toda essa análise que tu faz aqui, que é excelente, para a gente ver assim... e o Chico nesse processo todo? Qual Sônia, o teu papel? Eu estava aqui anotando. Sônia, assim, se eu voltar a ser candidato, né, eu quero fazer uma política ideológica. E não quero, se eu me eleger vereador, eu não quero cargo no governo. Seja o prefeito do meu partido, seja o prefeito que eu apoiei ou não. Eu quero a independência de poder fazer um trabalho voltado exatamente para a comunidade. E quem tem cargo no governo não é independente. Não. Eu fui vereador de 2 prefeitos, do Vanassi e do Moura. E na hora... E muitas vezes eu votei sim, querendo votar não, porque o não era correto. E eu tive que votar de uma maneira incorreta, porque eu tinha lá me comprometido erroneamente antes da eleição. Se eu fosse eleito, eu daria cargo para A, B, C, D. E aí tu te contamina politicamente. E não representa os E aí, daí o povo começa a pensar assim, pô, mas eu votei no Chico para fazer tal coisa e ele faz outra. Aí tu perde a tua legitimidade. Exatamente. Ô Chico, olha só que interessante aqui, né? O pai da Agnes Diesel. Conhece, né? O Agnes Diesel. Sim. Ela está dizendo aqui, Borba, meu pai, que ainda faz questão de ir nas urnas, né? 92 anos, né? Diz que gostaria de ver a política respeitosa e limpa. Que ele limpa, volte antes dele morrer, né? Ele sonha em ver isso antes dele morrer. Ele disse que está escutando. E a pedido dela, a Agnes escreveu isso, né? Essa política que você está dizendo. E sabe assim, a gente tem um parlamento independente. Pô, hoje o prefeito decide quem é o presidente da Câmara, tia. Isso é absurdo. É o parlamento se curvar à vontade do executivo em troca de cargo. É uma venda. Chico, a moeda que está sendo paga não é dinheiro, mas é cargo. Mas é uma venda, Sônia. Não existe. Acho que pode acontecer acordos assim que nem na Assembleia. A Assembleia faz acordo, mas não é o governador que decide. São as 4 maiores bancadas, antes do início da legislatura, se sentam em acordo. Vamos dividir aqui a presidência. Tanto é que a presidente da Assembleia é 2 anos. Sim. Aí tu é eleito no primeiro ano, tu tem que renunciar, né? Tu pode até... Um dia vai aparecer um retardado lá que não vai renunciar. Pode escrever.
Não vai cumprir, né? Não vai cumprir. Vai aparecer. Não sei se vai aparecer. Mas lá é feito assim. O governador fica ali. Claro que ele pode até pressionar o partido dele, por exemplo. Mas ele não tem... O PSDB, por exemplo, não vai ter presidente da Câmara, da Assembleia nos 2 mandatos. Nunca teve Caída, né? Então vai ser, se eu não me engano, agora é o MDB, Republicanos, PP e quem é o outro? Agora me fugiu. Não, é o Sérgio Pérez, que é o Republicanos, vai ser o Brito no 8º mandato do Brito. Olha, uma das coisas que eu fiquei mais contente de ver que o Brito tinha sido indicado, cara. 7 anos, 7 mandatos, 28 anos de 28, e nunca tinha sido presidente. Agora conseguiu ser. E o Sérgio Pérez, o Vilmar lá de Marau. E eu agora não lembro. Quem é o primeiro, Vilmar? Agora? O PT, o outro é o PT. O PT, não sei quem é, só não lembro quem vai ser o. Então, não é o cara de Santa Maria, não, agora também. Não, o Valdeci foi agora. Foi no último ano. Agora eu não sei quem eles indicaram agora. O Preto foi um dos melhores presidentes que a Assembleia teve. Mas agora não. Agora tem o irmão dele. Nós tínhamos um problema lá histórico e crônico, eram os elevadores que quase caíam com a gente. E o Preto, quando assumiu lá na semana seguinte, reformaram. Mas isso que tu está colocando, essa situação, e por isso eu já cobrei, o Palinha sabe, Palinha, claro, né? Eu cobrei, assim, o primeiro ano dessa atual legislatura, alguns projetos, assim, foram um absurdo que passaram. A RPVs dos servidores, talvez esses 1.400 votos que a Ana não conseguiu, parte da categoria dela de professores que foram lá, da questão de RPVs, porque aquilo foi goela abaixo. Até para ela, né, Sônia? Nossa. Porque ela era presidente e ela ficou ali. Ela eu vou ser sincero, eu não vejo essa diminuição do valor da RPV beneficiar tanto o governo. Para mim, só deu desgaste. Pois perfeito. Mas que foi mais alguém lá dentro do governo que decidiu fazer isso. É uma outra história. Até o Vanazzi ele falou isso, alguma coisa assim. Que eles venderam para ele, mas estava resolvido. Mas isso também não justifica a responsabilidade dele. Mas de repente tu faz um trabalhinho ali, melhora a arrecadação e tu consegue arrecadar o mesmo valor. Reza a lenda que foi uma coisa meio que pessoal entre uma categoria. Eu sempre fui contrário à economia em cima de malvadeza. Uma vez teve uma brilhante mente do governo Moa que decidiu tirar o vale alimentação dos estagiários e resolver os problemas do município. Foi no início. E aí eu perguntei, mas quanto vai economizar? Não sei. Pelo amor de Deus, gente, não faça essa Vai brigar com... Cara, ali, de cada estagiário que tinha, eles engoliram aquilo a seco. E o estagiário, ele não é sozinho no mundo, ele tem uma família. E aquele estagiário, aquela família saíram falando mal do governo. Porque tiraram a malvadeza. Multiplicou, né? Se multiplicou. Multiplicou. E esse aí IPV foi assim, foi logo no início do agora. Faz uma economia em outras coisas. Cresce a arrecadação. Tem como tu melhorar a fiscalização. Eles anunciaram um pacote econômico, as medidas lá. Eles sempre usavam 45 medidas econômicas e começava de estagiários. Estagiário, que na época vão dizer que era R$200 cada um. Não, e daí veio assim todo aquele governo com aquela coisa que era da iniciativa privada, que sabia administrar, que sabia fazer gestão. E daí não sabia fazer nada. Tá, mas tudo bem. E voltando, então, essa questão. E qual que vai ser o teu papel ali, então? Tu vai conversar com esses 2 grupos? Qual a tua ideia? Não, na realidade, eu sempre dei uma coisa. Eu só vou na tua casa se tu me convidar, né? Se eu for convidado para conversar, como você é o maior prazer. Eu adoro falar de política, né? E vou conversar com todos eles. E o meu papel, na realidade, eu gostaria de ser... que nem eu digo assim, a minha emoção diz para mim gostaria de ser só candidato a vereador. Mas se tiver que participar dentro de algum grupo assim de coordenação... Aliás, os cascudos, você tem o Cascudo, os cascudos também. Eu tive conversando, eu e o Daniel nós conversamos, né? Porque também... pela tua história, pela tua trajetória, pelo teu posicionamento, tua ideologia... Experiência hoje, né? Para tentar reforçar o PP. Claro, a minha ideia eu não tive outro partido na vida. Sim. Eu não gostaria de ter outro partido. Só que eu também tenho que ter uma nominata, né? Eu tenho que ter uma legenda que me dê condições de se eu fizer uma boa votação, eu seja eleito. E não me importa quem estiver lá dentro. Se tiver 3, 4 que vão fazer mais votos do que eu permaneço no PP. Eu não vou... que o partido tenha bancada. Exatamente. Que nem quando eu fui candidato em 2008, tinha 2 vereadores, Genésio e Ademir. Seria lógico eu ser candidato nesse partido?
Não, eu fui me eleger. Fui mais votado na frente do Genésio, fiz mais votos que os dois juntos. 4.620? Não, aquele na primeira, 3.363. Mas na segunda foi 4.000? 620. É voto, né? E aí, então, essas questões, sabe, assim, que a gente tem que conversar, a gente tem que construir. E a construção, Sônia, o acordo, ela se dá sempre de uma forma. Eu quero a tua cuia. Mas eu não posso simplesmente tomar a tua cuia, eu tenho que te dar alguma coisa em troca. Daí tu vai dizer, não, Chico, então me dá teu celular. Bom, acho que é uma boa troca, toma lá e dá cá. E isso que a gente tem que construir ali, a gente tem que pensar. Uma parceria é bom para ambos. Para todo mundo, sabe? E parar com essa coisa assim, não, eu sei que teve partidos que foram... eu apoio a tua candidatura, mas eu quero tais e tais secretarias. A conversa... Mas não pode ser assim. Eu já participei desse tipo de coisa. Fica um pouco, eu já fiz essas coisas. Eu não estou dizendo aqui que eu sou santo, tá? Mas elas nunca dão certo. Mas não fica um pouco incoerente agora, nesse exemplo que tu disse, eu quero tua cuia, mas tenho que te dar alguma coisa em troca, te dou meu celular e dizer que não pode... Não é incoerente. São espaços. Vou te exemplificar, então. Eu quero ser candidato a prefeito, tu também. Aí eu digo, não, Sônia, eu sou o melhor candidato, sou mais capacitado. Me mostra. Daí, vamos fazer uma pesquisa. Daí sai a pesquisa, daí diz, Chico, mas daí tu tá melhor, mas qual espaço que eu vou ter? Não, Sônia, então tu é minha vice. Sim. Nesse sentido que eu quero dizer, não é aquela coisa assim, não. Tá, Sônia, eu vou te dar. Não, isso tem que terminar na política. O dia que terminar, a política vira coisa boa, tá? Aí tu vê, por exemplo, vamos pegar, ensinar não é a lógica só de São Leopoldo, tá? Não. Daí tu pega o governo federal. Pô, é sempre os mesmos que estão nos mesmos lugares. Estão sempre brigando. O Centrão, então, tem um poder de fênix lá, de entra governo, sai governo. Estão sempre lá. E tem outra coisa que a gente vai ver, alguns a gente já consegue. Por exemplo, o PL, que tem 99 deputados. Tu acha que esses 99 vão ser contra o governo? E, na realidade, tem 99, mas eles não são ideologicamente alinhados. Eles foram por circunstâncias. Foram por circunstâncias, que ganhando algum benefício que eles foram para lá, porque é o maior valor do fundo partidário, Sim. né? Então, o que aconteceu? E também, outra coisa que o maior absurdo que fizeram foi a criação do fundo partidário, porque a ideia... Tudo no Brasil, né? A ideia é boa, mas aí eles... Ajeitam. Até porque esse dinheiro não chega nos municípios, no partido. Aliás, complementando, a ideia era para não haver as corrupções com empreiteiras e tal. Não, daí é o fundo eleitoral. São dois fundos. Tem o fundo partidário, que é para as despesas. Isso, porque a ideia era essa, né? E o fundo eleitoral é para a campanha. Os dois estão equivocados. Sim. Por quê? Porque eles dão a liberdade para o presidente... administrado do jeito que ele quiser. Se o presidente do PL, o Valdemar. Não, vou pegar do PP. O PP do Rio Grande do Sul tinha uma bronca com o PP nacional sempre. Aí foram acho que era o Aguinaldo Ribeiro, não me lembro quem era o presidente nacional. Aí foram numa convenção lá e começaram a tirar papelzinho no banner do Aguinaldo Ribeiro. Uns deputados, 2 deputados estaduais e o presidente estadual, o Celso, isso eu posso dizer, fez um discurso totalmente contrário. E aí, na próxima eleição, o Celso foi lá para ver quanto vinha de fundo eleitoral para a campanha. Nada. Aí o presidente disse, não, Celso, a gente está com dificuldade, eu tenho que mandar assim para tu ver, você vai tirar aqueles papeizinhos no meu banner, né? Saiu de lá pelado, sem um pila no bolso. É muito poder, né? E está errado. Tem que criar uma lei, vão instituir o fundo partidário, percentual para o nacional, percentual para o estadual, para o municipal. E para o município. Porque esse dinheiro não chega no município, no partido. Chega. Aí, ou deixa como era antes. Cada um vai se autofinanciar. E aí, quem está no poder se perpetua e quem está na oposição... Mas aqui, nosso tempo... Nosso papo muito bom, né? Mandar olhado o relógio. Um abraço aqui pro Léo Verbist, o secretário da SEMPA está aqui também nos assistindo. Abraço. Né? O Léo Verbist, gente fina pra caramba. Tá aqui e aí, olha só, é maio que o PP tem a sua convenção? Maio é a convenção do PP. Então, até maio, o Chico fica... Não, eu continuo participando dessa maneira que eu estou participando, né? Escuto aqui, converso ali. Quando eu posso dar uma dica, eu dou lá, recebo algumas informações. Eu tenho que ficar por dentro do processo, né?
tenho caminhado, né, visitando algumas pessoas que quando eu começar a ir na Amélia e no Telmo buscar almoço e chegar lá e encontrar o Chico almoçando, é porque ele voltou oficialmente para a política. Não necessariamente, né? Eu posso almoçar em outro lugar também, né? Pode estar com fome. Eu continuo almoçando no Telmo e na Amélia. Eu não te encontrei mais, eu sempre... Não, eu sempre, quando eu estou na cidade, assim, que eu almoço na cidade, eu almoço no Telmo e na Amélia. A questão, mesmo... É uma questão de sobrevivência, tá com fome, né, Chico? Não, é porque a comida deles é muito boa. Não, né? é muito boa mesmo, sabe? Então, esse é um cenário que São Leopoldo, eu vislumbro, né, uma dificuldade da direita, é a união da direita, tá? Se a direita não se unir, melhor parâmetro, pesquisa, gente. Pesquisa. Eu vou ser bem sério que eu penso, tá? Eu acho que o Eleomar está na frente do Gabriel. O Eleomar tem que ser o candidato da direita. Mas não podemos aleijar, né, o Gabriel, o Hitler e o Falcão desse processo. Passa por eles. Passa por eles. A eleição, a vitória passa por esses dois grupos, tanto do Eleomar, PR Eleomar, como desse grupo de oposição que foi criado na Câmara. Se eles se unirem, a probabilidade... Mas daí tu de fala vitória... da união, mas e... O Gilson está dizendo que até maio tu fica só na Berlinda. Olha só. Quando tu fala que o Elemar está na frente, então o debate, a conversa já começa por aí com ele? Não, acho que não pode começar assim, não, eu estou na frente. Acho que tem que sentar todo mundo e dizer, bom, vamos criar um grupo e vamos formar uma chapa majoritária para disputar a eleição de 24. Todo mundo está com vontade, todo mundo está afim. E aí começar a discutir critérios. Até né? Porque hoje o grupo do Eleomar, ele é quem? Nem falo mais do União Brasil, porque ele está saindo. É o Republicanos, tá o PP. Quem é mais que está ali? Republicanos, o PP, eles vão conversar com o pessoal que era do PROS, que tem aqui do Sandro, do Batista. Vão procurar o PL, que é a Adriana Leite. Até a gente está esperando. Eu acho que eu vi um comentário também. A Adriana Leite é uma grande, ela deve vir. Se ela estiver nos escutando, um abraço para ela. Eu acho que eu vi alguma coisa do Jacomini também, que o Jacomini PSDB? colocou. Não sei se aí, por onde circula. Outro cara que é importante... Não, eu vi um comentário do Jacomini em relação a alguma coisa assim, de posicionamento. Não, mas eu não vejo o Jacomini... O Cidadania é federação com o PSDB? É, federação. Então tá ali. Não, mas eu acho que o Cidadania tem que estar nesse... E o PSDB tem que estar nesse grupo. E outra pessoa que é importante, se estiver nos ouvindo, se não tiver, vai chegar nos ouvidos dele, que tem que voltar para essa a questão da próxima eleição, nem que seja como candidato a vereador, é o Marcelo Buas. O cara não pode ficar fora desse processo. O cara aqui tem muito a contribuir pela cidade. Então tem que trazer, vão trazer esses dinossauros todos, né? Daniel, Chico, Marcelo, o Carlinhos Fleck, parece que ia voltar também. Sim, aliás, eu quero trazer o Carlinhos Fleck. Também é outro cara que tem muito a contribuir, então trazer... E ele não está mais no PT, né? Não sei que partido ele está, mas assim, tu falou, mas que tamanho é o PR hoje, que o Eleomar está herdando? Que tamanho é o PP que apoia o PR? Que tamanho é o PL que apoia o PR? Que tamanho é o Republicanos que apoia o Eleomar? O Eleomar é o Republicano. O que ele está herdando? Pô, agora, o PSDB, que tamanho tem o PSDB que vem? Que tamanho tem o PROS que vem? Né? Então, tudo isso, o partido que o Hitler, eu acho que é o Podemos, que ele está construindo, que tamanho vem ali? Uhum. Gente... A gente tem que começar a botar substância dentro desses partidos, né? Para que eles possam dar respaldo. Não adianta só o nome. Não adianta tu pegar lá no... Tem que vir tudo junto. Temos, a quantidade de partidos é importante, indiferente do tamanho. Uma eleição a governadora, a presidente, por causa do espaço de TV. Mas nós não temos, a gente não tem TV aqui. É um tiro só, né? É um tiro só, tem esse detalhe. Se a gente tiver duas candidaturas de direita já compromete e muita eleição. E aí tu perguntou, mas por que eu acho que o Eleomar é o credenciado? Pô, ele fez 33 mil votos na última eleição, né? Então ele tem um histórico, né? Ele já fez 33. Bom sentar, vamos conversar. O cenário é outro. O cenário é outro. E outra coisa, gente, pesquisa. Pesquisa e vamos ver quem é melhor. E se unimos todos em torno de
de um projeto, ou vai continuar aquela velha história, cada um puxa para um lado e ninguém come nada, né? Ninguém come, que nem o burro, ninguém vai comer feno, né? Os dois estão puxando para cada lado, vamos voar. Comemos um e depois comemos o outro. Né? Isso aí. 10 horas e 33 minutos, Gerson Borba, né? O Chico, nosso amigo, né? Obrigado, viu, pela presença aqui na Berlinda. Que bom, papo gostoso, né? Só numa sexta-feira, né? Eu que agradeço, cara, sabe bastante. Que aquilo, até você repetitivo, né? A emoção é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente tem que dosá-la, né? Porque tu te empolga demais. E a política me empolga ao ponto de quando eu olhei o relógio era 10h25, né? Muito obrigado. Grande abraço para todos. Também. A bancada que te inspirou, né? Com certeza. Vamos fazer um programa assim curtinho, das 7 às 12. Estamos fechando aqui o Berlinda News Entrevista, agradecendo o Chico aqui, né? Agradecendo essa galera toda aqui, a nossa audiência na nossa live e também na nossa rádio, tremenda aqui, a gente agradece também. Voltamos na segunda, né, Sônia? Segunda-feira. Voltamos na segunda, o site continua ali, a gente abastecendo o nosso site, berlinda.com.br. Agradecendo também a Ponto Connet, o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, o Sesc São Leopoldo, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, o Rissul Macromix, a rede Rissul Macromix, o Colégio Gucci, também com a gente o SEMAI, a Livraria Noble Book, o Consórcio Operacional Leopoldense Coléu e também a Bela Ginguba, Confeitaria Artesanal, @Bela Ginguba no Instagram. Então, já parabéns antecipado para a tua esposa e a tua filha. Na segunda-feira. E terça-feira eu acho que eu vou fazer o programa sozinha, né? Vamos montar um bolo aqui, Sônia. Vamos fazer. Vamos fazer um churrasco aqui, ó. Vamos ali embaixo no prédio, Chico, né? aqui, ó, somos aqui, Berlinda, 110 anos em fevereiro. Eu completei 60 no dia 1º e ele vai para os 50. 1º de janeiro? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro a Sônia fez 60 e a Berlinda vai para 3 anos, né, Sônia? Aqui o nosso projeto, né, em maio. A ferro e fogo, mas vai. A gente vai. O programa de vocês ontem, quando tu postou... Chega mais perto aqui, nós estamos ao vivo. Quando tu postou a minha participação aqui, recebi uns 3, 4 watts. O pessoal estão aqui, estão curiosos para ver o que tu vai falar. E reproduziu então, aqui, né, nessa galera. E fica ali, aqui. Tá, gente? Depois vai ter matéria, a entrevista fica aí. Quem quiser entrar, é só entrar lá no Facebook, no site. Ou no nosso canal do YouTube. No próprio também. Site. A gente coloca embaixo, né? E a pessoa pode escutar. Bom, voltamos. Bom final de semana a todos. Voltamos na segunda-feira. Tchau, tchau.